Geralmente, toda família que tem um dependente químico tem também um codependente. No vídeo de hoje você vai saber como a codependência interfere no tratamento do dependente químico e na recusa dele para realizar um tratamento. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. Antes de ir para o nosso assunto, eu convido você a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações, assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal. Caso você ainda não saiba, o codependente passa a viver em função do dependente químico. Toma para si a missão de salvar o dependente químico do uso de drogas. Sofre todas as dores do dependente químico, às vezes muito mais até do que o próprio dependente químico. E em alguns casos fica sem comer, sem dormir, sem cuidar de sua aparência e é capaz de comportamentos inesperados, como sair atrás de seu familiar no meio da noite ou buscá-lo em locais de uso, comprar droga para ele para fazer uso e também fazer empréstimo para pagar as contas que o dependente faz para o seu uso de drogas e várias outras coisas. Aqui no canal tem vários vídeos falando sobre codependência. O comportamento do codependente fica tão disfuncional e as suas emoções tão adoecidas que podemos dizer que ele está tão doente quanto o dependente químico. Inclusive, ele passa por processos parecidos com o do dependente químico: a negação, a falta de aceitação, a manipulação, a vitimização e outros comportamentos parecidos com os comportamentos do dependente químico. E são estes comportamentos disfuncionais e estas emoções adoecidas que podem atrapalhar o tratamento do dependente químico ou na recusa dele para realizar um tratamento. E como a codependência pode atrapalhar o tratamento do dependente químico? O desejo do dependente químico é de usar a droga. Ele não pensa em parar. Na maioria dos casos, se você fala para ele realizar um tratamento, ele diz que não precisa, que quando ele quiser, ele para. E tem alguns que dizem que não vão parar, que querem continuar a usar. Tem outros que dizem que vão morrer usando, porque gosta. E tem uns que dizem que querem parar de usar, mas não fazem nada para parar de usar. Toda ajuda que oferece, ele recusa. Então, mesmo o dependente químico que quer parar de usar, ele tem alguém que faz tudo por ele. No caso, este alguém é o codependente. É a pessoa que cuida dele, arruma a bagunça dele, limpa a sujeira dele, paga as dívidas dele, defende ele diante do restante da família, às vezes esconde o que ele faz de errado do restante da família. Se ele trabalha, não cobra que ele arque com nenhuma responsabilidade dentro de casa, ou seja, o dinheiro dele fica só para o uso de drogas. E se ele contribui, ele sempre deixa uma parte para o seu uso, afinal, o dinheiro é dele. Ou seja, ele tem todo o apoio para continuar no uso. Para que ele vai parar de usar ou de beber se ele pode continuar no uso? E o máximo que acontece é algumas brigas que ele não dá a menor importância. E manipula a situação com suas promessas, chantagens e vitimização. E isso quando não tem agressão verbal ou violência física ou ameaças. E o codependente que já não tem o controle das suas emoções fica uma presa fácil para ser manipulada. O codependente fica tão fragilizado que acredita que ainda é sua culpa por ele usar droga. E muitas vezes com a ajuda do próprio dependente químico, que está sempre jogando a responsabilidade e as consequências do seu uso de droga no codependente. E ele faz isso durante tanto tempo que o codependente acaba acreditando que tem que fazer tudo para o dependente químico, para ele ficar bem. Algumas pessoas codependentes tratam o dependente químico com todo o cuidado para ele não ficar nervoso, não ficar com raiva, com medo da reação dele ou dele usar, como se isso evitasse dele usar quando ele tem vontade. Porque o dependente químico no uso, ele não quer passar vontade. Deu a vontade de usar droga, ele não se importa com mais nada. Sua única preocupação é a de conseguir a droga dele. O resto é secundário. Seja pai, mãe, esposa, filho, não importa para ele. Fica no uso à noite, ou 2, 3 dias da semana, ou uma semana e tudo se repete. Algumas brigas quando tem. E o mesmo comportamento dele e o mesmo comportamento da pessoa que é codependente. Ambos estão no mesmo ciclo da doença. A diferença é que um está no uso de drogas e o outro não.
No uso, ele não se preocupa se você está sofrendo. Ele quer saber se tem o apoio para ele continuar no uso. E você vira a segunda muleta do dependente químico, porque a primeira é a droga. E com todo esse suporte que ele tem para continuar no uso, ele não tem nenhum motivo para parar de usar. E ele se recusa todo e qualquer tipo de tratamento. Às vezes acontece até dele aceitar algum tipo de tratamento, uma internação ou fazer um acompanhamento psicológico, mas apenas para manipular a situação. Sempre pede para o codependente marcar para ele, mas dificilmente ele vai atrás. Quando ele realmente quer uma mudança de vida, ele vai atrás. Já ouvi muitos relatos, por exemplo, de alcoolistas falarem: cheguei na sala de AA sozinho, ou no máximo, o poder superior o levou a uma sala de AA. Já vi alguns casos em que a esposa procurou sala, foi com ele e no final ele parou de ir e voltou ao uso. Não chegou nem a entrar no tratamento. Mas, a partir do momento em que o codependente busca tratamento e começa a mudar os seus comportamentos, isso vai interferir e influenciar diretamente no comportamento do dependente químico. Ele deixa de apoiar o uso do dependente químico. Quando ele começa a cuidar de si mesmo e a dizer não para o dependente químico, isso vai refletir no dependente químico. Assim como antes o seu comportamento adoecido influenciava no tratamento ou na recusa de um tratamento. O familiar que é codependente precisa buscar ajuda para entender que, enquanto ele continua com o comportamento codependente, ele ajuda o dependente químico a permanecer no uso. E no que ele pensava que estava ajudando, estava na realidade ajudando o dependente a continuar no uso. A mudança pode doer no início, mas é uma mudança que pode influenciar o dependente químico a aceitar um tratamento ou mudar aos poucos o seu comportamento. É importante toda a família mudar de atitude com o dependente químico, que não facilite o seu uso de drogas, e assim ele terá que encontrar outros meios, ou de usar a sua droga, ou de buscar ajuda. E a ajuda que você, que é codependente, vai oferecer é se ele decidir parar de usar droga. Se não for assim, não terá mais a sua ajuda. Lembrando que a mudança de atitude tem que ser permanente. Não adianta você tomar uma decisão e voltar atrás. E se você não muda o seu comportamento, não espere que o dependente químico mude o comportamento dele, porque ele está na sua zona de conforto, fazendo o que ele gosta de fazer. Então, antes de procurar o tratamento para o dependente químico, procure ajuda para você. Busque ajuda para você. Você pode buscar ajuda de um psicólogo ou grupos de autoajuda, ou mesmo dos dois. A ajuda é sempre bem-vinda. Agora que você já sabe como a codependência influencia ou interfere no tratamento do dependente químico ou em sua recusa de um tratamento, eu vou finalizando nosso vídeo de hoje. Deixe o seu like e compartilhe essas informações que podem ser úteis para outras famílias. E não esqueça de deixar o seu comentário se você vive ou se viveu uma situação de codependência. Muito obrigada por estar comigo até aqui. E eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.